Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Físio. Hoje a gente vai complementar a parte de transportes de membrana utilizando exemplos fisiológicos, utilizando o exemplo de secreção de insulina por uma célula beta, e depois nós vamos dar uma olhada numa célula glomal, numa célula dos glomos ou carótidos ou aórticos. Eles têm processos interessantes que a gente visualiza como que vai acontecer a ativação através de proteínas de membrana, através de estruturas que promovem a difusão para a secreção das substâncias. Então olha só, me acompanhe aqui. Imaginem que eu tenho aqui uma célula beta do pâncreas. Essa célula beta do pâncreas, ela é uma célula então responsável pela secreção de insulina. Eu tenho, nesse caso aqui, uma proteína chamada de GLUT, que ela vai fazer o processo de difusão facilitada. Aqui um canal de potássio, um canal de cálcio e aqui uma vesícula de secreção aonde estão armazenadas as moléculas de insulina. Então, qual é o objetivo nosso aqui? É perceber justamente como que funcionam esses canais e no caso dessa GLUT, para poder passar a glicose por difusão para dentro dessa célula e ver qual a relação entre elas para a gente compreender um pouquinho melhor o mecanismo fisiológico dessas proteínas de membrana. Então, olha só, imagine que eu tenho aqui a GLUT. Essa GLUT, ela vai promover a difusão facilitada da glicose. Como assim? Essa difusão facilitada, imaginem que eu tenho um caso de hiperglicemia, ou seja, eu acabei de comer um doce, eu tenho muita glicose no meu sangue. Essa glicose, como a gente viu, ela na verdade é uma molécula mais polar, ela é uma molécula maiorzinha, mais polar, então ela vai ter dificuldade em passar pela parte lipídica, simplesmente passar pela parte lipídica da membrana. Ela tem uma permease, ou seja, ela tem uma proteína de membrana específica para ela, no caso aqui a chamada GLUT2. O que ela vai fazer, essa GLUT? Ela vai permitir a entrada dessa glicose na célula, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, então um processo passivo, um processo onde não há gasto de energia, e essa glicose entra então na célula beta do pâncreas. A glicose entrando na célula beta do pâncreas, lembra que glicose, logo que ela entra, ela pode começar a sofrer processos de glicólise. Ela começa a sofrer a glicólise, a primeira fase da respiração celular, e nesse processo de quebra da glicose, vai haver então produção de ATP. Olha que interessante, o ATP, ele na verdade, o que ele vai fazer? Ele é uma molécula que vai sensibilizar esse canal de potássio. Mas presta bem atenção, esse canal de potássio é um canal que ele normalmente está aberto. Ele é um canal que permite, então, uma passagem contínua de potássio de dentro para fora da célula. Então, essa passagem contínua, até que haja o quê? Até que haja um estímulo do ATP. Cuidado, pessoal, não é um gasto de ATP, isso é um transporte passivo. Na verdade, esse canal, ele é ativado pela alta presença de ATP nessa célula. E quando esse canal, na verdade, recebe esse estímulo do ATP, e isso aí vem outro detalhe interessante, na verdade, esse estímulo faz o canal fechar. Então, vejam bem, o canal estava aberto, o canal de potássio. Quando eu tive aumento de ATP intracelular, esse aumento de ATP foi lá e fez um bloqueio desse canal. Esse canal sendo bloqueado, ele não permite mais a passagem do potássio para fora da célula como estava acontecendo. Então começa a acumular mais carga positiva dentro dessa célula. Começando a acumular mais carga positiva dentro dessa célula, nós dizemos que ela gera um processo de despolarização. Só que não é uma despolarização como a gente vê em neurônios por entrada de sódio. Na verdade, é uma despolarização por não saída do potássio. E voltando aqui, o que fez esse canal de potássio fechar foi a sensibilidade ao ATP. Então o ATP fez ele se fechar. Quando ele se fecha,
Na verdade, aumentou a carga positiva dentro dessa célula. E aqui eu tenho um outro canal, que é o canal de cálcio. Esse canal de cálcio, ele está fechado até que ele receba um estímulo também. Esse canal, ele é dependente de voltagem. Como assim? A hora que ele sente uma alteração de voltagem específica, que é o que aconteceu quando o potássio ficou preso dentro da célula, esse canal de cálcio vai se abrir. A hora que o canal de cálcio se abre, o cálcio então vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Não com o intuito de modificar a carga elétrica, mas o cálcio é sempre muito importante nos processos de secreção de vesículas. Vesículas secretoras, no caso aqui, a vesícula contendo a insulina. E o que vai acontecer? Esse cálcio entrou então por quê? Porque abri canal de cálcio. Então, o cálcio entrou e vai promover justamente o quê? Justamente a secreção dessa vesícula contendo a insulina. Aqui eu tenho um exemplo também muito parecido. Só que essa célula aqui é uma célula de um golmo. É uma célula que nós temos nos golmos carotídeos, que nós temos nos golmos aórticos, que tem a função de detectar a concentração de oxigênio, a concentração de íons H+, a concentração de CO2. Então aqui ele está usando como exemplo uma pessoa que tenha uma baixa quantidade de oxigênio no sangue. Essa baixa quantidade de oxigênio no sangue é detectado por essas células glomais, e essa célula glomal vai fazer o quê? Com a baixa concentração de oxigênio é que ela vai bloquear os canais de potássio. Bloqueando o canal de potássio, o que vai acontecer? Isso estimula justamente os canais de cálcio voltagem dependentes. O canal de cálcio voltagem dependente, ao se abrir, ele promove a entrada de cálcio. Promovendo a entrada de cálcio, promove a secreção das vesículas, que ativam os neurônios, que vão ter a função de mandar para o bulbo as informações relativas à baixa concentração de oxigênio. Então, por exemplo, se você está subindo uma montanha, vai diminuir a quantidade de oxigênio no seu sangue, a pressão parcial de oxigênio no seu sangue. Isso vai fazer com que a célula glomal do seio carótido ou aórtico detecte essa baixa concentração, bloqueie canal de potássio. Esse bloqueio de canal de potássio gera despolarização da célula. A despolarização dessa célula abre os canais de cálcio. Note que esse canal de cálcio é voltagem dependente. E quando o cálcio entra, ele promove a exocitose, a secreção dos neurotransmissores, que ativarão os neurônios do glossofaríngeo ou do nervo vago, que vão levar essa informação então até o seu bulbo, para que o seu bulbo promova um aumento, por exemplo, do processo de respiração, faça com que você inspire de forma mais forçada, faça com que você aumente a sua intensidade da respiração em resposta a essa baixa concentração de oxigênio. Certo, pessoal? Então nós usamos aqui alguns exemplos justamente para que vocês percebam a interferência que tem do conhecimento dessa parte de canais, de estruturas de membranas, para que se conheçam os processos fisiológicos, então, das células. É muito importante, então, que vocês tenham isso em mente. Tudo a gente vai ver com base na citologia, com base nesses movimentos celulares, relacionando, então, os canais, as bombas e assim por diante, estruturas celulares com a nossa fisiologia. Certo, pessoal? Então, até a próxima. Um abraço para vocês.